Olá, sou o Daniel Lopes, Carras Residenciais. Estamos aqui em direto para o MJTV. Estamos na estação de Tua, como podem ver. Vamos falar um bocado da estação do Tua Mirandela, que seria naquela direção ali. Podemos também falar que antigamente, além do Tua Mirandela, a linha teria em direção a Tua. Ora, estamos dentro da estação do Tua. Na estação do Tua foi criado um mini museu, por assim dizer, onde estão coisas antigas, guardadas, para as pessoas que vierem poderem ver. E fica uma exposição aguardada pelas pessoas. Temos aqui a bilheteira, onde eram vendidos os bilhetes, e ainda são vendidos alguns às vezes. E aqui é o papel onde tinha do Tua a Bragança, passando também por Mirandela, Caixão, Carvalhais, Macedo de Cavalheiro. Vamos agora começar uma pequena caminhada para filmar um pequeno percurso da linha do Tua até Mirandela então. Saindo do Tua, temos o apiadeiro de Tralhariz, mais à frente do Castanheiro, e depois passando por vários túneis e por a Ponte Paradela, que é uma ponte em ferro, temos a estação Santa Luzia. Mais à frente temos o apiadeiro São Lourenço, o apiadeiro de Tralhão, temos a Brunheda, que é um apiadeiro maior um bocadinho, vá, por assim dizer. Temos Cotsais, que é um apiadeiro. Temos duas pontes, que são a ponte da Cabreira e a ponte do Vieiro. Temos a Abreiro, que é uma estação. A Ribeirinha, que é um apiadeiro. Chegamos ao Vilarinho, que também é uma estação. E temos a ponte da Carvalha. Mais à frente temos Caixão, que é uma estação. Temos Frechas, como apiadeiro. Temos o túnel de Frechas. Temos as Latadas, que é também um apiadeiro. E chegamos a Mirandela, onde temos a estação antiga e a estação do PAG, que é a estação nova, que são as últimas estações de Tua para Mirandela. Ou seja, ao todo estamos a falar em 54 km e 200 metros. Aqui era onde se situava um senhor que fazia as mudanças de linha quando o comboio vinha ou ia para Mirandela, mexendo nesta alavanca, fazia a mudança de linha aqui e mexendo na outra mais ao fundo, mexia naquelas ali. Está feito. Estamos a meio do caminho até ao túnel. Esta era uma das paisagens de quando se chegava perto da estação do Tua. E o rio. Vamos continuar. Antigamente ainda não havia máquinas nem nada e, como podem ver, no meio da rocha, aqui estamos nós. Conseguiram abrir caminho entre a fraga para passar o comboio. Continuamos a nossa viagem, agora passando por baixo da ponte e deixando para trás o Douro, seguindo para o rio Tua. Este é o túnel que o comboio que saía do Tua para Mirandela passava. Estamos na ponte, uma ponte de ferro, e temos ali a barragem que está a ser construída. Depois de alguns acidentes na linha, isto foi um projeto para aqui para o rio Tua, projeto da barragem para produzir eletricidade. Ora, estamos com a senhora Guilhermina, que é aqui do Tua,
Há quanto tempo é que está aqui no Tua? Desde que nasci, tenho 72 anos, vivi sempre aqui, no Tua, mas junto da estação. Sim. Vivo mesmo há 60 anos, volta disso. 60 anos no Tua. Como é que era a viagem do Tua para Mirandela? Era demorada, um pouco cansativa, mas muito útil. E além da viagem só do comboio, a paisagem era bonita, gostava da paisagem? Pois gostavam da paisagem, que era admirada por toda a gente, a paisagem. Então, e o que era mais interessante na viagem do Tua para Mirandela, de Mirandela para cá? Eram as pessoas que se deslocavam para as estações, que serviam as aldeias onde essas mesmas pessoas viviam, e as mercadorias que seguiam nos vagões dos comboios, onde as pessoas seguiam e as mercadorias também, e a viagem, o convívio com essas pessoas todas. Antigamente os comboios eram a gasóleo? Não, os comboios nesse tempo eram a carvão. A carvão? A carvão. Quanto tempo é que E demorava? lenha. E demoravam muito tempo a chegar a Mirandela. E não eram tão confortáveis? Pois não eram confortáveis, mas as pessoas já estavam habituadas. Aquilo para nós era o que tínhamos, estava tudo bem. Quando foi a última vez que fez esta viagem? Eu nunca viajei muito neste comboio, mas como vivia aqui perto da estação, pude observar sempre estas movimentações. Mas já talvez aí nos anos 90, a última vez que eu viajei. E há quanto tempo, mais ou menos, é que o comboio não faz a viagem do Tua Mirandela? Talvez uns 7 anos. Já talvez uns 7 anos que o comboio acabou mesmo, por causa de muitos acidentes que havia ultimamente. E Aqueles descarrilamentos, e depois ninguém se responsabilizou mais por compor a linha, ou não se chegou a descobrir o que foi, e então a linha acabou mesmo por fechar. Mas antes disso ainda havia também a linha de Tua para Bragança, seguia depois? Pois havia, então isso há muitos anos, tanto é que em Bragança ainda chegou a haver o quartel militar, que vinham as tropas de todo o ponto do país, na linha do Douro, entrarem aqui na linha do Tua e seguiam para Bragança, onde havia o quartel militar e muitas outras coisas, e muitos, até do tempo dos segadores que vinham de outras terras, iam para a zona de Bragança ceifar o pão. Passava aqui muita gente nesta linha, tinha muito movimento. Antigamente havia assim muita gente a fazer esta viagem? Sim, havia muita gente que viajava mesmo por necessidade, também não havia outro meio de transporte e eram mesmo obrigados a viajar por aqui. Até nós, as pessoas do Concelho de Carrazeda, tínhamos que nos deslocar para ir ao Hospital de Mirandela e para irmos fazer outras compras, também à Feira de Mirandela e aos comércios de Mirandela, era por aqui, por esta linha que a gente se deslocava, não tínhamos outros meios de transporte. Ficava mais barato ir de comboio do que táxi? Ficava muito mais barato ir de comboio do que ir de carro, então ainda hoje. Se eu fosse o comboio era muito mais barato. O bilhete era 4,25€ ou 5,25€, o táxi são 50€. Mais barato. Quem fazia mais essa viagem? Eram as pessoas de cá, os turistas? Naquele tempo, mais do antigamente, não havia turistas, eram mesmo as pessoas que tinham necessidade de viajar neste comboio para ir fazer as suas coisas que precisavam mesmo. Acha que a linha do Tua para Mirandela ainda devia estar em funcionamento? Sim, devia estar em funcionamento, porque ultimamente já não eram tanto os que necessitavam, porque já há mais meios de transporte, não é? Exato. Mas os turistas agora viajavam muito e admiravam muito esta paisagem. Gostavam do sítio? Gostavam da paisagem que viam na viagem, tanto nacionais como estrangeiros, e falavam que esta viagem era uma das viagens mais importantes até do mundo. E principalmente os primeiros quilómetros de linha.
Por causa do rio. Por causa do rio e por causa da paisagem que existia logo nos primeiros quilómetros da linha. Mesmo para si era importante que essa linha continuasse a existir, até porque se calhar não fechava o café. Claro, não que continuava, era muito mais importante que a linha funcionasse. Não era? Claro que era. Porque eu nasci aqui, vivi sempre aqui junto da linha, nasci aqui e a linha para mim tinha muito valor. Claro. Para si o que é que era mais importante, a linha ou a rádio? Para mim era a linha. Porque quando eu nasci ela já estava e de qual tenho muito boas recordações, porque passava aqui muita gente e tenho saudades desse tempo, muito mais movimento e tudo, e agora para mim tudo acabou. Agora ficou mais sossegado. Agora para mim tudo acabou porque já não vejo o que via e eu vivi com aquilo e estava muito satisfeita. Então, pode-nos contar uma história sobre a linha do Tua, Mirandela? A história que eu ouço, contavam mais naquele tempo, era que o comboio andava tão devagar que dava tempo dos passageiros irem apanhar figos e uvas e ainda iam apanhar o comboio em andamento. Eles conseguiam sair, apanhar as uvas? Sair, apanhar e comer os figos. Contavam isso, não é? Como o comboio andava tão devagar. Que conseguiam sair e andar ao lado. Conseguiam sair e comiam os figos e as uvas e ainda entravam para o comboio, que apanhavam novamente o comboio. De resto não sei assim muito mais, porque não viajei assim muito nele, não tenho ideia de contar qualquer história. Isto era o que eu ouvia contar. E quando houve os descarrilamentos, qual foi a sua opinião depois, quando ouviu o descarrilamento, a linha parou durante os tempos? Depois também já se falava que iam fazer a barragem, que havia barragem, que depois outros já não eram contra a barragem, não deixavam de fazer a barragem, outros queriam barragem. Depois começou a acontecer aqueles descarrilamentos, até que por fim... E na sua opinião, aqueles acidentes que na altura especulavam que fosse por causa da barragem, não sei o quê? Isso o povo posto a falar também diz muita coisa. Falam e nunca sabem nada às vezes, não é? Assim de concreto mesmo nunca se ouviu dizer que foi mesmo daquilo. Eu também acho que não. Eu também acho que não. Podia ser uma barbaridade estarem a causar acidentes de mortes mesmo por causa de fazer uma barragem, porque eles quando a quiseram fazer, fizeram na mesma e seguiram e a linha parou. E ninguém se impôs, ninguém se meteu à frente. Acho que isso não foi que era conversa do povo, mas não acredito que isso fosse verdade. Era só falatório. Era só falatório. Quando estiver concluída, vão organizar passeios, turismo para rever a paisagem, passeio. Isso vamos lá ver. Mas ainda mesmo que construam e que façam essas viagens com os passeios, a parte mais importante da linha já lá não está, porque a parte mais importante fica submersa. Debaixo da água. Debaixo da água, já nunca mais se vê a paisagem que se via quando a linha lá estava. Isso nunca mais veem o que havia. Já não existe. Para si a barragem veio destruir muito a paisagem daqui, daquela zona ali onde está a ser construída? Já não é a mesma coisa, não é? Claro, já não é a mesma coisa. Mas também não tenho nada contra a barragem. Agora já nada posso fazer. E quem sou eu para impedir uma barragem, não é? Claro. Portanto, para mim também, já há poucos mais anos cá, o resto já não vai fazer grande diferença. Estamos aqui então com a Dona Maria Teresa e vamos fazer umas perguntas sobre a linha do Tua a Mirandela. Dona Maria Teresa, como é que era antigamente então a viagem do Tua para Mirandela? Era bonita, a gente montava no autocarro aqui no São Pedro. Sim. E até a Tua, chegava-se ao Tua, ias para o comboio de Mirandela e ias para Mirandela. Quanto tempo é que demorava mais ou menos? O tempo nunca marquei, não tinha relógio, não sei, mas sei lá. Que demoraria. Ora, a gente saía, nós, uma vez chegamos, mas eu não fui para Mirandela, fui para Bragança. Mas, sei lá, a gente saía daqui uma hora, mais de uma hora. Mais de uma hora? Era mais de uma hora. Os comboios ainda eram a lenha nessa altura. Era a lenha.
Do Tuba a Mirandela era mais 1 hora. E havia muitos turistas ou na altura era só... Havia muita gente. Era a passagem mais bonita que há. E agora você está de acordo com a barragem ou preferia... Não, a barragem não faz na falta nenhuma. Preferia a linha do Tuba? Pois, era porque a gente gostava de andar de carreiras e de carros, de aluguer. E assim a gente ia no comboio era uma automotora. E até era mais barato? Pois era mais barato, era pouco, não me lembro já quando foi, mas era barato. Mas era uma viagem bonita. E tem assim alguma história que nos possa contar, de uma altura que foi, de alguém seu conhecido que foi? Não, eu quando ia ao médico. Sim, mas nas viagens alguma coisa engraçada, alguma coisa que... Alguma coisa engraçada. A gente falava, a gente ia no comboio, falava uns para os outros, não é? Sim. Mas era uma paisagem muito bonita, foi pena fazer a barragem e tirar ainda ali a linha. E você acha que se fizerem passeios de barco pela barragem... Qual passeios de barco? Era mais bonito no comboio. Ok, obrigado. E para Bragança? Era uma coisa bonita. Mas já fui a Bragança 2 vezes, também de comboio, e era uma paisagem bonita. Muito bonita. É a paisagem mais linda para Mirandela que era para o Porto. Era? Pois é. Porque no Porto, para ir para o Porto, o que se vê? Nada. E ali deixa aqui os morros. Os montes? Os montes. Okay. Muito pinheiro, muito cedro, que eu, como lá vi uma vez a Bragança, era o que andavam, só sabiam andar a plantarem cedros. E agora não há nada, agora está tudo escangalhado. Você gostava de repetir a viagem? Pois, se fosse a linha, gostava de ir a Mirandela antes de ir no comboio, de carreira. Comboio já havia para lá poucos, eram mais as automotoras. Sim, sim. As automotoras eram mais, era o Norberto, filho ali o pai do maquinista. Sim. Nessa altura que eu lá ia, era ele que andava com a automotora. A gente chegava ao São Lourenço, na estação da Abrunheda, também podia ir para o São Lourenço, montava-se no Tuba e ia até o São Lourenço. Eu ia à estação, a gente ia tomar banho, eu depois voltava a esperar pelo comboio para baixo. Ainda ia muita gente do Tuba para o São Lourenço para tomar banho? Ia, então ia. Ia muita gente. Ia muita gente, iam mais que agora vão de carros também, agora vão de carreiras. Quer dizer, é a Câmara que dá. Mas nesse tempo não havia a Câmara que desse nada. Era a gente a pagar. Eu cheguei lá a ir ao São Lourenço, daqui ao São Lourenço, levar bagagens à cabeça. Para pessoas que iam para lá tomar banho. Compreendes? Ficavam lá, lá casas, não é? Sim, sim. Eu levava bagagem para ficavam quem lá estava. Iam lá 2 ou 3 mulheres, eu e mais. Íamos lá levar bagagem à cabeça, ainda lá cheguei a ir eu, ali para a sogra do Cirmalheiro, levar bagagem à cabeça. Mas aquela, a linha do Tua, dali do São Lourenço, daqui do Mirandela, fez muita falta. Não é agora as barreiras. Para que era lá barreiras? Para lá morrerem as pessoas. Mas é verdade. Querem a barreira para lá morrerem as pessoas. Tanta água. Mesmo depois dos acidentes, não teria assim um bocado de medo de voltar a andar na linha depois dos acidentes que houve? Os acidentes que houve, toda a vida houve acidentes, não é? E não havia poucos. Algum tempo não se ouvia falar no acidente. Sim, mas foram 3 acidentes que Pois houve. foram, mas primeiro não. Sim, mas mesmo depois dos 3 acidentes acontecerem, você era capaz de voltar a andar Eu na linha? ia, porque se for numa carreira também pode haver acidentes. Não é? Ok. Ou Sim, no sim. carro de aluguer. Tem razão, tem razão. Então, os acidentes tanto dão no comboio, como dão no carro de aluguer, como dão no autocarro, é igual.